Pessoal, bom dia. Hoje a gente vai estar mostrando a floração do Epidendrum stanfordiano. Essa orquídea aqui, ela é uma orquídea mexicana, também muito encontrada na América Central e já foi vista também na região ali da Colômbia e da Venezuela. É uma orquídea que ela se destaca pela sua quantidade de flores. Tem uma floração pequena, em torno de 3 centímetros, né, cada flor. E essa orquídea hoje ela está com 30 hastes florais, sendo que cada haste floral, como se apresenta aqui, ó, tem de 50 a 70 flores. Essas que bifurcaram e tem mais de uma bifurcação, chegam em torno de 70 flores. As já individuais, né, que não tem bifurcação, chegam em torno de 50 flores na haste. Então essa orquídea, ela está hoje com em torno de 1.500 flores nesta floração. Ela é uma orquídea que ela adora a luminosidade, ela precisa de muita luz para a sua floração e é da família dos epidendros. Os epidendros, como a gente sabe, são aquelas orquídeas que adoram ficar, né, ali no jardim, no sol pleno. Então dão esses cachinhos, né, de flores pequenas, mas com quantidade de flores. Essa planta, ela tem aproximadamente uns 6 anos de cultivo, está com 5, 6 anos de cultivo. Ele gosta de muita luz, como todos os epidendros, né, que são aquelas orquídeas de jardim. E ele também tem uma característica que ele não tem problema com clima seco. Não é necessário umidades altas para o cultivo do Epidendrum stanfordiano. Ele se adapta muito bem a este clima seco nosso, até porque a região dele não é uma região de alta umidade. Eu cultivo ele em vasos de barro. A minha preferência pelo vaso de barro é porque, muito embora ele seja, né, cultivado de uma forma mais seca, um clima mais seco, ele precisa de muitas regas. Ele adora ser molhado para ele poder absorver aquela água, para ele poder se nutrir. Porém, se eu cultivar ele no vaso de plástico, é perfeitamente possível, desde que se atente muito ao substrato que vai ser utilizado. Substrato bem drenado, de brita, um substrato assim com uma macadâmia, um substrato mais drenado. Eu opto pela brita, pela durabilidade que a gente observa no substrato, sem ser necessário replante, porque é uma planta chata para o replante. Ela não gosta muito de você retirar mudas dela, ela não gosta que você faça cortes nela, que você replante o vaso. Ela sente demais o replante. Então eu opto pelo vaso de barro e a brita, porque o vaso de barro com a brita ele seca muito rápido. Como vocês podem observar, as raízes aqui, ó, elas estão bem sadias e elas contornam a parte de cerâmica do vaso. Nem por estar numa brita e um vaso de barro que ele não tem uma umidade. Você pode ver que a presença de diversos lodos, matinhos no vaso, o que demonstra que tem uma umidade muito boa no vaso, muito embora ele está num vaso extremamente drenado, que é a cerâmica com a brita. Porque a dificuldade de cultivar ele num vaso de plástico com substrato menos drenado é que as raízes vão permanecer molhadas por muito tempo. E aí já entra num problema que o epidendro tem, que ele não gosta de ficar com as raízes dele molhadas por muito tempo. Acontece muita perda de raízes, apodrecimento, e aí ele não consegue ter, né, ser essa planta. Ele é uma planta, vamos dizer assim, uma planta rústica. Ela se aproxima até do cultivo do cacto, na verdade, que é uma planta que aprecia muito a sua rega, ela cresce muito com as diversas regas, porém ela precisa de muita drenagem para que ela não venha a morrer raízes e não apresente uma situação. Os 3 vasos aqui, ó, vocês podem observar, os 3 estão cultivados no vaso de plástico com a brita, ou no vaso de cerâmica com a brita. Esse outro aqui também,
vaso de cerâmica Isobrita, e nem por isso você vai ver que não existe a presença de lodo, a umidade extremamente alta. Então, como que funciona as regas nele? Eu rego ele todos os dias, sem problema nenhum, porque ele está na condição ideal para ele molhar e secar. Eu chego a regar ele, daí 2, 3 horas ele já está seco. Se eu regar ele 2 vezes por dia, também não vai ter nenhum problema. Ele vai tranquilamente secar e as raízes vão ficar assim, ó, fortes, saudáveis, sem problema nenhum. Quanto à floração, dependendo se for de ano, a gente sabe que muitas pessoas às vezes têm esse epidendro, mas não conseguem às vezes ter uma floração vistosa, com grande quantidade igual essa. Esse epidendro, ano passado, ele deu 15 flores, 15 hastes florais, e esse ano ele está aí com suas 30 hastes florais. O que é o segredo da floração desse epidendro? A floração desse epidendro, ele exige muita luminosidade. A gente chega a ter uma situação, igual no caso desse aqui, ó, é uma planta nova. Essa, igual eu disse, já tem mais de 5 anos de cultivo, quase 6. Essa planta aqui, ela já tem pouco tempo de cultivo. Ela está ali na casa dos seus 3 anos. Você pode ver que é uma planta jovem, ela ainda não cresceu muito, só que ela já apresentou uma floração espetacular. E qual que é o segredo disso? Luminosidade. Essa planta ela tem que ser cultivada na parte mais alta do orquidário, próximo ao sombreamento dele. O sombreamento ideal seria de 50%, mas é possível cultivar ele com sombreamento de 70%, sem problema nenhum. Só que aí você vai cada vez colocar ele na parte mais alta do orquidário. Não tem problema o calor, ele aceita muito, ele gosta muito do calor. E a única coisa que você precisa de entender é que esse vegetal dele, apresentando esse pouco de manchas amarelas, esse estado de sofrência que ele está aqui, ó, algumas folhas até caem, soltam, não é uma situação preocupante no caso dele. Se você trouxer ele muito verdinho, muito vistoso, sem esse vegetal bonito, pode acontecer de você não obter essa floração maravilhosa. Você vai conjugar, né, o cultivo do vegetal em relação ao que você pretende. Para uma floração muito boa, ele tem que sofrer um pouco mais com o vegetal, ele tem que tomar mais luz, para ele conseguir apresentar uma floração forte. Você vê que um vaso pequeno já obteve. Então ele vai sofrer bastante agora, nessa época da floração, sofrer um pouco por excesso de luz, mas depois ele vai se recuperar normalmente, ele vem crescendo anualmente. Isso não chega a ser um problema, não quer dizer que ele vai morrer, não quer dizer que ele vai suportar. Então a questão é luminosidade. Como a gente sabe, aqueles epidendros de jardins são cultivados até em sol pleno, e muitos deles são cultivados até na terra. Porém, o estanfordiano, ele não gosta de ser cultivado com terra. Ele não aceita, ele não resiste, ele não sobrevive. É uma planta, na verdade, epífita. Ela é cultivada, na verdade, ela na natureza ela vai estar em árvores, né? E no cultivo da gente, o mais drenado possível, igual eu já falei. Essas florações, esse daqui ainda não abriu ainda todos os cachos. Ainda tem vários cachos de flor para abrir. Então ele exige muita luz. Pode ver que o vegetativo desse também está um pouco sofrido por causa do excesso de luz. Então é a parte mais alta do orquidário, com bastante luz, sombreamento ideal 50%, mas eu já cultivei ele também em 70%, é perfeitamente possível. Pessoal, agora nós vamos falar um pouco da adubação desse epidendro stanfordiano. Como eu disse, ela é uma planta que ele exige muita luz para a floração. Os melhores resultados de adubação com o epidendro stanfordiano são com sua adubação sendo realizada durante o dia, nos momentos de mais luz, porque ela, por gostar do calor, né, e por necessitar de uma luminosidade muito alta, a gente aduba ela entre 9 e 11 horas da manhã. A gente molha bastante a planta, né, para a gente ativar o sistema radicular dela, a nutrição, né, o transporte de líquido pela planta, e aí a gente aduba ela. A gente aduba ela normalmente com adubo próprio mesmo de orquídeas, né? A gente não aduba ela com adubos que não são
desenvolvidos para orquídea, a gente não dá excesso de nitrogênio, excesso de fósforo, nada disso nela, e aduba preferencialmente nos momentos de luz e calor, porque a gente percebe claramente que ela desenvolve mais e solta, né? Mas, principalmente na época da floração, a gente percebe que ela aumenta consideravelmente as hastes florais dela e a floração. Fiz questão de filmar aqui no orquidário para vocês verem aonde que elas ficam. Como vocês estão vendo, elas estão numa parte mais alta em relação a todas as outras orquídeas. Elas estão numa parte bem mais alta, numa parte de muita luz. Eu posiciono ela virada para o norte do orquidário. Vocês podem ver que a luz, inclusive, ela está de frente à nossa filmagem, mas justamente para poder mostrar isso bem claro. Agora, né, nós temos ali o sol, ele vai estar nascendo lá no leste e se pondo no oeste. A planta ela está voltada para o norte, que é o ponto do orquidário, que é essa coluna que eu tenho aqui, que é o ponto de maior luminosidade do orquidário. Então é onde elas ficam. Numa altura maior, chega ali cerca de 80 centímetros de altura do sombrite, e é onde tem a maior incidência de luz aqui no meu orquidário. Então é nessa parte que o Epidendrum stanfordiano fica. Eu não recomendo ele no sol pleno, porque ela sente muito o vegetativo, chega a sentir até demais, então é um pouco até prejudicial, né, a vegetação da planta. Mas recomendo ela na parte de maior luz que tiverem no orquidário, porque com certeza para você obter uma floração dessa, não vai adiantar adubo de floração, não vai adiantar utilizar nenhum tipo desses produtos, a não ser mesmo o sol. O sol é predominantemente necessário para que tenha essas florações vistosas e cheias do Epidendrum stanfordiano. Pessoal, eu espero que tenha conseguido explicar um pouco do Epidendrum stanfordiano. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, pode seguir aí no canal, fazer a pergunta que a gente vai estar respondendo e trocando conhecimento para tentar, né, ajudar todos aí no cultivo do Epidendrum stanfordiano. Obrigado a todos.